Pedro Lino é convidado deste Closing Bell. Pedro, boa noite. Boa noite. Comecemos por olhar para esta OPA à Brisa que terminou esta semana e vamos olhar nas duas perspectivas, do lado da empresa e do lado dos acionistas, os que venderam e os que não venderam nesta OPA. Começando pela empresa, em termos de estratégia, foi uma boa operação para a Brisa? Bem, para a Brisa, não sei. Para os Tagos, proponentes, neste para caso. Tagos, acho que foi foi uma excelente operação, por uma razão. A empresa estava a cotar em mínimos históricos, por isso, para o Grupo José de Mel se manter no poder, esta foi a melhor solução, porque, na realidade, utilizaram também as ações próprias e foi isso, basicamente, que permitiu, no último ano, assegurar o controle do Grupo José de Mel à frente da empresa. Para contextualizarmos um pouco, no início de janeiro de 2011, a administração da Brisa começou um plano de recompra de ações próprias. Um forte plano de compras que culminou dia 27 de novembro de 2011 e compraram quase 5% do capital. Ora, quando uma empresa começa a comprar ações próprias, no caso da administração da Brisa, a 5,05 ou 5,08 euros, sinaliza aos investidores e ao mercado que acredita que as ações estão subvalorizadas. Ora, muitos investidores, o que se sentem um pouco enganados é que acreditaram que a administração da Brisa estaria a agir de uma forma a sinalizar-lhes que a empresa estava barata. Para além disso, tivemos o plano de assistência técnica, de assistência financeira no meio do ano, tivemos uma deterioração da conjuntura económica e, efetivamente, a Brisa, em termos económicos, também sofreu. O tráfego diminuiu, os custos com a dívida aumentaram, por isso houve circunstâncias excepcionais o ano passado. O problema é que a administração da Brisa continuou a comprar as ações próprias após já se saber que Portugal estava numa situação muito complicada, ou seja, continuou a gastar o dinheiro da própria empresa. E aqui a minha questão é, então eu sou dono de uma empresa, ou estou à frente de uma empresa, sabendo que vem um período muito complicado. Então eu estou a gastar o dinheiro da empresa a dar dividendos acima dos resultados, que foi o que a Brisa fez nos últimos 2 anos. A gastar o dinheiro a comprar ações próprias, porque é que não o guardo para amortizar a minha dívida? Ou guardo nem que seja para investir no futuro? Porque a Brisa começou esse plano de dividendos e compra de ações após ter vendido a operação no Brasil. Ou seja, algo que era que lhe estava a dar o crescimento internacional que o mercado gostava e que os investidores apreciavam, desapareceu. Essa componente internacional desapareceu. Por isso eu diria que se o preço baixou, a culpa foi da administração da Brisa. Se a empresa foi vista pelo mercado como tendo menos valor, bem, os culpados são eles os únicos. Se a empresa está muito endividada, bem, os culpados também, com certeza, a administração da Brisa, acho que eu pelo menos não teria gerido dessa forma. Mas, no entanto, se pensarmos bem, e se pensarmos que o Grupo Mel já tinha 30%, com os 7,87% de ações próprias, isso conferir-lhes 33% dos direitos de votos. E aí eu coloco outra pergunta. Porquê que a administração da Brisa parou de comprar ações dia 27 ou 21 de novembro, quando atingiu 7,87%? Uma razão muito simples. O Grupo Mel, direta e indiretamente, já tinha 33,05% ou 33,15% dos direitos de votos. Estava no limiar de lançar uma OPA. E nada melhor do que esperar e arranjar um aliado, que foi a Arcos. E claro, a partir do momento em que essas duas empresas já têm 49%, se somarmos as ações próprias 57%, é impossível qualquer outro acionista reagir com uma contra-OPA, com o que fosse. Por isso, quando a Abertis foi tentar rever o preço em alta, era muito complicado porque o controle já estava com a Tagos, com o Grupo José de Mel e com a Arcos. Mas isto, para mim, demonstra que muitas vezes os investidores têm que saber ver para além do que uma administração, muitas vezes Mas diz. de facto havia aqui esses sinais contrários, com esse plano de recompra de ações, precisamente a apostar ou a sinalizar que a empresa estava subvalorizada e depois o preço oferecido. O preço inicial foram 2,66 €. Terá sido uma grande desilusão para muitos acionistas. Para muitos investidores, sim, e acho que o problema no apuramento dos resultados ontem é que muitos investidores não quiseram vender porque estavam a perder e muitos disseram, perdido por 100, perdido por 1000, não vendo, vou ficar ali. Bem, mas muitas vezes nós temos de saber reconhecer os erros. Se calhar era preferível muitos acionistas, e nós aconselhamos aos nossos clientes a venderem, a saírem daquela empresa e aplicar o dinheiro no outro lado, porque não adianta estar ali a tentar recuperar o dinheiro. O pior que um investidor pode fazer é tentar
insistir no prejuízo. E não é possível, porque neste momento os investidores são confrontados com uma situação muito complicada. Os que optaram por não vender, claro. Que é o seguinte, o grupo Tagus tem neste momento mais de 90% dos direitos de voto, embora de capital social tenha só 84, 85%, cerca de 85%. Mas, considerando as ações próprias, mais uma vez, dá-lhes mais de 90%. O que significa que os pequenos acionistas, o máximo de capital que podiam ter era 7%, não dá para fazerem nada. E pior, pelo artigo 27 do Código de Valores Mobiliários, a Tagus pode pedir, sem marcar a Assembleia Geral, a perda de qualidade de sociedade aberta. O que é que isto significa? Pode pedir à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários para que a Brisa deixe de cotar em bolsa. Ora, isto, na sequência, segundo o artigo 27 do Código de Valores Mobiliários, a linha A, eles nem têm que oferecer contrapartida nenhuma, porque a contrapartida já foi oferecida, porque eles atingiram 90% do capital dos direitos de voto na sequência de uma oferta. Por isso, nem têm que pagar mais nada. E o que é que acontece então aos acionistas que fiquem com essas ações no momento em que a Brisa saia de bolsa? Ficam com uma ação em carteira que não tem qualquer valor. Pelo menos não tem qualquer valor negociável no mercado. Por isso é que hoje vimos as ações da Brisa a baixarem cerca de 15%. Muito sinceramente, segunda-feira não sei como é que será, porque só segunda é que ela sai do PSI 20. Logo há alguns fundos de investimento que seguiam o PSI 20 que só podem vender a partir de segunda-feira. Eu, muito sinceramente, não sei como é que será, porque se o grupo José de Mel só havia aqui uma saída, era a Tagus, independentemente de convocar uma Assembleia Geral, e, com mais de 90% do capital social, decidiu-la retirar de bolsa. Já sinalizaram que não é isso que vão fazer, por isso eu inclinar-me-ia que vão poupar os 120 milhões de euros, que é os 7% que não venderam na OPA, são 120 milhões de euros, em juros são mais de 6 a 7 milhões de euros por ano. Por isso, eu acho que os investidores aqui foram... acho que quem não vendeu não percebeu bem o filme, principalmente, e tinham que o perceber, principalmente depois do que aconteceu com a Simpor. Porque no mês passado nós já tivemos um exemplo. Quem não vendeu na OPA da Simpor sofreu logo perdas superiores a 40% dias depois. E este caso, infelizmente, está-se a revelar o mesmo. E acho que aqui prova-se que há uma falta de noção da realidade por parte dos investidores. Muitas vezes as pessoas querem se agarrar ao prejuízo. E depois há outra questão, que é a questão de apenas ontem se ter divulgado que a Brisa ia sair do índice PSI 20. E isso eu acho que muitos fundos, ou alguns fundos, não podiam vender. Não podiam porque vender seguem obrigatoriamente o PSI 20. Exatamente, eles têm que replicar a oscilação do índice. O índice sobe, é porque a Brisa também faz parte do índice, tem que manter essas ações. Quando desce, tem que vender. Por isso, é aqui uma situação muito complicada, até para alguns fundos. Isto descredibiliza um pouco o mercado português. São duas operações em 2 meses seguidos. E nestas duas operações, os reguladores podiam e deveriam ter feito mais? Ou do lado dos reguladores está tudo bem, os investidores é que de facto não perceberam? No caso, a Simpor acho que é diferente. A Simpor acho que o regulador, até porque teve uma intervenção a definir os direitos de voto da Votorantim e da Caixa Geral de Depósitos, acho que aí é algo que está a ser discutido até pela Associação dos Analistas e dos Investidores de Mercado. Agora, na Brisa não. Na Brisa foi mesmo, são os investidores que foram incautos porque, que eu saiba, hoje estive a averiguar, os bancos enviaram cartas aos clientes que tinham ações para ver se queriam vender ou não. Vi vários anúncios no jornal da Tagus a convidarem os investidores a venderem as suas ações. E hoje eu deparo-me com clientes de outros bancos a telefonarem-nos para saber o que é que iam fazer com as ações porque esqueceram-se. E eu aqui é que pergunto se as pessoas, se os investidores têm dinheiro, as suas poupanças aplicadas, eles têm que gerir, têm que zelar pelas suas poupanças. Não podem deixar o livre-arbítrio e dizer não, eu não vendo, ou porque estou a perder muito, ou esqueci-me, trato disto amanhã. E houve um cliente, por exemplo, que se esqueceu. E as pessoas não se podem esquecer quando se trata das suas poupanças. Por isso, eu no caso da Brisa, acho que culpo mais os investidores que não venderam pelas perdas que estão a ter. São esquecimentos que saem caros. Saem caros. Pedro, passando aqui para outro tema, temos tido uma tendência de queda nos juros da dívida portuguesa, já estão novamente abaixo dos 10%, quando olhamos para as maturidades a 10 anos. Isto abre aqui algumas perspectivas para o tal regresso aos mercados em setembro de 2013, ou pelo meio ainda vamos ter uma Grécia e uma Espanha a baralhar estas contas? Nós ainda temos um longo caminho a percorrer, mas não há dúvida que é um sinal positivo, é um reconhecimento de que Portugal está no bom caminho
E isto é devido por uma razão muito simples, apesar de todas as críticas de maior parte de muitos partidos. O que é facto é que nós estamos a cumprir o programa de assistência financeira devido ao Governo e devido à insistência, porque temos, devido à insistência do Ministro das Finanças, que é tecnicamente muito bom. Isso não há dúvida nenhuma. E é isso que nos está a voltar a dar credibilidade. Por isso é que também vemos investidores até privados a voltar a comprarem dívida pública portuguesa, vemos instituições financeiras a reforçarem, porque há uma noção de que este Governo está comprometido. E os próprios portugueses, nós não vimos em Portugal greves, nem aquelas manifestações malucas como foi na Grécia. E isso está-nos a dar uma vantagem. Para além disso, nós vemos que as obrigações irlandesas, isto é importante até pelo que o Presidente da República disse esta semana, que o BCE deveria comprar obrigações irlandesas e portuguesas. As obrigações irlandesas, há 2 anos, já estão a 2,8%. As nossas ainda estão a 5,6%. E isto, repara, isto vem na sequência de quê? Nós estamos a cumprir, Portugal está a cumprir um plano de ajustamento de 6 meses com desfazamento da Irlanda. Há 6 meses atrás, a Irlanda estava com 5,6% de juros a 2 anos. O que significa que se Portugal continuar a cumprir, provavelmente dentro de 6 meses... estará com taxas também abaixo dos 3%. Exatamente, a 2 anos, o que já é manifestamente bom. Agora, se me perguntares, é suficiente? Eu acho que para um país que não está a crescer, ou cujas perspectivas de crescimento até 2015, a partir de 2013, são praticamente nulas ou um bocadinho acima d'água, 3%, mesmo assim, é elevado se compararmos que a Alemanha paga 0, ou até taxas negativas. Há 10 anos paga 1,4%. Pronto, exatamente, ainda são taxas relativamente elevadas. Mas elevadas. o Banco Central Europeu poderia apressar um pouco esse processo, se de facto seguisse o que diz Cavaco Silva e comprasse dívida portuguesa e irlandesa. Pois, e aqui a questão é engraçada. Porquê é que não se fala na Grécia? Porque fala-se nos países que estão intervencionados. A Grécia, e aqui é que está o grande problema. Não se pode pedir já ao Banco Central que faça isso sem antes definir qual vai ser o papel da Grécia, porque senão os gregos dizem, não, desculpem lá, nós ainda estamos na zona euro, porque é que estão a comprar Portugal, Irlanda e não dívida grega? Era um sinal de que já não contava a Grécia. Era sinal que a Grécia já não contava, por isso temos que ter aqui alguma calma. Eu acho que o Banco Central Europeu vai agir, mas está à espera de várias situações. Uma, a definição da Grécia. E a segunda é Itália e Espanha. Mário Draghi, o que disse, são todos Mários, Mário Draghi, o que disse é que o Banco Central iria intervir no mercado secundário, comprar dívida pública espanhola e irlandesa e italiana, se estes 2 países se comprometessem com um plano de ajustamento a mais longo prazo. Ou seja, se comprometessem com um plano parecido com o nosso. Só aí é que o Banco Central vai intervir nesses 2 países e Portugal e a Irlanda vão por arrasto. Quer assegurar primeiro o cumprimento dessas medidas de austeridade? Quer assegurar primeiro um compromisso político a mais longo prazo, porque já sabemos que Mário Monti, dentro de um ano, vai-se embora. E não é possível um Banco Central estar a comprar dívida pública a 2, 3 e 4 anos. A perspectiva do regresso de Berlusconi. Pois, aí, eu ainda hoje também vi que, segundo no vosso site, o nosso anterior Primeiro-Ministro foi eleito como o melhor Primeiro-Ministro de todos. Eu não sei se foi o melhor Primeiro-Ministro como ilusionista ou como Primeiro-Ministro que aumentou mais a dívida pública em Portugal. Mas o que é facto é que foi. Vocês também não podiam ter lá especificado um bocadinho mais. Mas isso são sinais preocupantes para a Europa. Porque se essas pessoas derem sinal que podem voltar, isso então vamos ter um problema. Porque não é compatível a política económica que eles tinham com uma política económica que o Banco Central Europeu tem, que é mais restritiva, controla as finanças públicas, diminuição do peso do Estado na economia. Isso não é compatível. E é bom que as populações de todos os países percebam isso, é que nós efetivamente estávamos a viver muito acima das nossas possibilidades. Nós vemos agora pela renegociação das parcerias para o privado, os subsídios, isto era um regabof autêntico, não só em Portugal, mas também já vimos na Espanha também e na Itália. E o que o BCE quer, e acho muito bem, e a Alemanha e a Finlândia, é um compromisso político destes países antes que possa intervir. E, infelizmente, a Grécia já está aqui a ser um pouco posta de parte, porque ainda hoje vimos que 89% do déficit grego já foi atingido este ano, o que não resta... Não dá grandes perspectivas para o cumprimento das metas ainda. Mas e no caso da Grécia, provavelmente aquilo que o BCE vai ter que fazer é assumir também perdas? Vai ter que assumir um prejuízo, pois, porque o Banco Central Europeu, e essa é outra questão também para Portugal,
Não nos podemos esquecer que o Banco Central Europeu já tem 20 mil milhões de dívida pública portuguesa, praticamente 10% do nosso estoque. Não se pode pedir que eles comprem ativamente dívida no mercado secundário e fiquem donos de toda a dívida portuguesa. Por isso, há que ir com calma. Primeiro há que haver um compromisso político para que depois o Banco Central possa intervir no mercado e, juntamente com esse compromisso, outros investidores possam comprar também dívida. Só assim é que se baixa as dívidas públicas, as taxas de dívida pública. Outra questão que os telespectadores devem saber, ou devem ser relembrados, é que muitas pessoas, ainda hoje, quando perguntavam, então, mas Portugal está a emitir 6% a 2 anos? Não, Portugal não emite, são taxas que são negociadas entre investidores. Ou seja, há investidores que preferem perder dinheiro porque têm medo de Portugal e outros que acreditam e compram. O Portugal ambiciona é voltar aos mercados, mas para isso vamos precisar de ajuda. Até agora só tem o máximo, são 18 meses, são 18 meses. Das emissões mais recentes. Só em setembro de 2013 chegarão os outros testes, eventualmente. Pode ser que antes, se o mercado melhorar. Cá estaremos para ver. Pedro Lino, obrigado pela presença neste Closing Bell.